Que mulher que não sonha em ter aqueles glúteos empinados, redondos? Por isso, hoje eu vou te trazer aqui algumas estratégias para você colocar em prática no seu treino e que vão te ajudar a melhorar a parte estética do seu glúteo. Por primeiro, eu vou trazer para você como é essa musculatura do glúteo, qual é a anatomia dessa musculatura, qual é a importância do core, que é uma musculatura estabilizadora para a gente realizar os exercícios também para desenvolvimento dos glúteos. Os exercícios que a gente precisa, digamos, para acordar o glúteo, que seria a ativação do glúteo. E por fim, um raciocínio, onde você vai conseguir escolher os melhores exercícios para você colocar no seu treino. Nos glúteos, a gente tem uma musculatura onde a gente vai ter o glúteo médio, que ele vai ajudar a fazer a rotação externa. A gente tem o glúteo mínimo e o glúteo máximo, que ajuda a fazer a extensão. Isso, a função do glúteo não é somente uma questão estética. Tem também a parte de estabilização do quadril, dessa parte aqui. Ele ajuda que fique estável para que a gente consiga realizar as atividades do dia a dia. Atividades como subir escadas, caminhar, praticamente para quase todos os movimentos que a gente usa no dia a dia. Além de a gente levar em consideração toda a função dos músculos do glúteo, quais são os movimentos que ele faz, porque isso vai impactar diretamente na escolha dos exercícios, a gente também tem que se atentar à questão de centro de força do nosso corpo, que é basicamente a musculatura do core, ou seja, fica mais nessa região, e o glúteo ele também se encaixa nesse complexo ali da musculatura do centro de força. Justamente são músculos que ajudam o nosso tronco, o nosso corpo ficar estável e também a gente fazer transferências de força quando a gente está utilizando os nossos membros, que são os braços e as pernas. Por exemplo, quando você está realizando um agachamento, você tem que ter essa musculatura estável para que você consiga segurar a barra, para que isso não cause compensações aonde vai acabar gerando talvez algumas dores, porque os exercícios que vão deixar essa musculatura estável também vão te ajudar a ativar essa musculatura quando você está realizando um exercício mais complexo, como um levantamento terra, o agachamento propriamente que eu disse, a fundo, búlgaro e assim por diante. E assim como você deve se atentar à musculatura do core que eu te trouxe antes ainda mesmo de você realizar os exercícios mais complexos da academia, eu também vou te passar para que você faça ativações do glúteo, que são exercícios mais isolados e sem carga, para que você consiga, de fato, levar a sua atenção até a musculatura e, digamos que, acordar ela. Isso porque muitas vezes a gente fica em posições como sentado, por exemplo, tanto no sofá, quanto dirigindo, quanto trabalhando, e a musculatura do glúteo ela fica em alongamento. E quando a gente vem para a academia para fazer força, a gente tem que contrair essa musculatura. E muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção ou de mandar esse comando. Por isso esses exercícios antes vão te ajudar que você ative, que você acorde, para que quando você vá para exercícios que são ali de fato com mais carga e que você vai fazer às vezes multiarticulares, você consiga também levar essa atenção e perceber onde que você tem que contrair. Então, um exercício simples que eu passo e até conjugado com a parte de core é basicamente fazer a elevação de quadril. Você pode começar com ela com os dois pés, depois fazer unilateral, colocar em cima da bola e assim por diante. Só que eu vou passar a normal aqui para vocês se atentarem em algumas coisas para justamente contrair o glúteo, porque às vezes vocês começam a sentir só mais a parte da posterior, muitas vezes a lombar, e com isso acaba não atingindo de fato o músculo alvo ali. A posição, vocês vão ficar deitados de barriga para cima, as pernas ficam um pouco mais afastadas que a largura do quadril. Você vai deixar todo o seu pé no chão, primeiramente, e daí depois, quando você estiver mais avançado, você pode tirar e ficar só com o calcanhar. Mas primeiramente, você vai respirar, soltar o ar, e você já vai fazendo uma força de fechar suas costelas, deixar sua lombar no chão, porque acontece muito de começar o exercício já assim. Não, encaixa aqui, ativa a musculatura do teu core, soltando, e daí aos poucos você vai subindo como se fosse vértebra por vértebra, até você chegar em cima e sempre fechando um zíper. Você vai pensar como se tu tivesse que fechar o zíper aqui.
Assim, cuidado, né, que não é para ficar corcunda aqui com as costas. É simplesmente você fazer esse movimento aqui, ó, de fechar o zíper, que vai trazer, né, o teu quadril, digamos, como se fosse para frente, dar um creuzinho, digamos assim. Vai soltar sempre o ar, fechando as costelas aqui e mandando bastante informação para apertar o bumbum. E sempre, ó, fecha o zíper, porque senão você daqui a pouco começa a sentir um pouco na região da lombar. E quando você toca no glúteo, ó, aqui, ó, ele tá uma pedra, você tem que sentir ele tá contraído. E sempre percepção total de como você tá, ó. Aqui já tá começando a doer bastante o meu glúteo. E você segura em isometria por um tempo. Agora, pensando no desenvolvimento do nosso raciocínio para escolher os melhores exercícios ali, ou quais os exercícios que a gente vai colocar no nosso treino, a gente vai lembrar primeiramente de algo que eu trouxe lá no início, que são os movimentos que o glúteo faz, porque esse é um dos principais fatores. Você vai ter que colocar os exercícios para os diferentes movimentos. O primeiro fator é você colocar exercícios que façam todos esses movimentos de extensão e rotação externa também. Assim como um segundo fator é você colocar um exercício que é isolado, que já vem trazendo o que a gente trouxe ali sobre ativação muscular. Só que aqui você vai colocar um exercício com um pouco mais de intensidade, de carga, de esforço, mas sempre colocando a intenção lá de contrair, né, levar a sua atenção para o glúteo. E ele vai ser o principal músculo que vai estar executando esse exercício. Então, um exemplo disso é a elevação pélvica, abdutora, a extensão na polia, ou coice na polia, ou propriamente os exercícios lá com a caneleira. O terceiro fator é você utilizar de exercícios multiarticulares, de pelo menos um desses estar no seu treino, que são as variações ali de agachamento, de levantamento terra, ou sumô, e assim por diante. Sim, também como incluir um exercício unilateral, onde a gente vai aumentar a intensidade por ser primeiro uma perna e depois a outra. O nosso famoso búlgaro é um exemplo disso. E também as variações de afundo. Assim também como o exemplo que eu dei antes ali dos isolados, como a parte de extensão na polia, também vai ser um exercício unilateral. E algo que eu particularmente trabalho bastante com meus alunos é uma questão de funcionalidade. Então eu coloco exercícios que também vão trabalhar conectados, digamos assim, ou que melhor, vão conectar as musculaturas que são semelhantes. Por exemplo, o ato da gente caminhar aqui, ó, vou simular, né? Tô caminhando, eu tenho, ó, um membro contralateral do outro, eu tenho uma dissociação de cinturas, então tenho vários músculos também que vão estar sendo ativados, relaxados constantemente ali para que a gente execute esse movimento. Então eu passo exercícios que também vão ser efetivos para esse tipo de funcionalidade dessas atividades do dia a dia. Um exemplo disso é o stiff contralateral, ou seja, que vai estar trabalhando a cadeia cruzada desse meu aluno, trazendo mais estabilidade para ele. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder vocês. E também se inscreve no canal para você ficar por dentro de mais vídeos como esse.